Ora viva, graça e paz, queridos e amados do Senhor. Deixa eu só dar um toque aqui no áudio. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a nosso programa de terça-feira. É sempre uma honra, um prazer poder servi-lo da parte de Deus, poder trazer uma palavra para orientar a sua vida, poder trazer uma palavra para ajudá-lo a vencer nesse ano de 2024. Nós iniciamos um processo de compromisso com Deus já no ano passado. Nós vamos terminar no dia 4 de março. E no dia de hoje eu quero, antes de entrarmos no nosso assunto, curte, comenta e compartilha. Faça com que mais pessoas possam ser alcançadas. Faça com que o algoritmo do YouTube perceba que isso é um conteúdo relevante para que ele, por si só, sem que muitos de vocês queiram partilhar, ele possa entregar para mais pessoas, porque isso, assim nós poderemos alcançar mais pessoas e mais pessoas poderão ser abençoadas com esse programa para a honra e glória do nosso nome, do Senhor Jesus Cristo. Para o dia de hoje, tal como eu disse, essa semana nós não vamos ter muita partilha. Vai ser mais 30 minutos de 25 a 30 minutos de oração para nós consagrar aquilo que nós começamos há 2 semanas atrás, que é a cada dia nós dedicamos um determinado ponto de oração. Na segunda-feira é pedir para que Deus nos ajude a planejar e a viver o propósito dele nesse ano. No dia de hoje é orar para que Deus nos ajude a sair de caminhos torpes, porque a palavra de Deus, aquele que é o texto base do dia de terça-feira, diz que há caminhos que parecem ser bons aos olhos dos homens, mas os seus fins não são bons, são fins de morte. Isso nós vamos encontrar no livro de Provérbios 19, versículo de número 21. Há caminhos que parecem ser bons aos nossos olhos, mas os caminhos são caminhos torpes. E também nisso nós orar para que Deus quebre maldições que vão nos impedir, que nos impediram nos anos passados de romper, de conquistar, de triunfar. E vamos orar também para que Deus nos ajude a quebrar todo o pensamento medíocre e sair de todo o paradigma de escassez, de mediocridade, se desprender de tudo o que nos prende a essas coisas. Aleluia. Então, sem mais delongas, antes de nós começarmos a orar, eu queria dizer o seguinte: o teu ano de 2024 pode ser e vai ser mudado caso você primeiro fazer aquilo que nós falamos já ontem, fazer um planejamento que está dentro do propósito de Deus. Pregador, Job, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber que o meu plano está dentro da vontade de Deus? Peça a Deus. Peça a Deus, peça a orientação do Espírito Santo para saber qual é o propósito de Deus para a tua vida. E se você ainda não sabe, eu te convido a assistir a oração de ontem, que nós oramos para que Deus traga isso para as nossas vidas. Segundo, você vai viver o extraordinário de Deus nesse ano 2024 caso você se desprender de tudo aquilo que é pensamento de mediocridade, se desprender da preguiça e se compromissar a partir do dia de hoje ser uma pessoa relevante em todo lugar onde você vai entrar. Aleluia. E com base nisso nós queremos falar o seguinte: não siga atalhos, tal como nós falamos na semana passada, não pegue atalhos. Segundo, não procura seguir as massas. E terceiro, vamos andar naquela que é a bendita, perfeita vontade de Deus. E alguns às vezes ficam perguntando, se calhar deve estar se perguntar, está a ser muito repetitivo, mas a ideia aqui não é ser repetitivo, é deixar o foco dessa mensagem, o foco desse programa, que é alinhar o nosso 2024 à vontade de Deus. Alinhar o nosso dia de acordo ao que essa palavra fala. E lembrando que na segunda-feira nós lemos que diz que há muitos são os planos no coração do homem,
mas o que vai permanecer é o desígnio do Senhor, é o propósito do Senhor. Segundo, hoje nós quando lemos o nosso texto de base, nós vemos lá o Salomão dizer o seguinte, que há muitos caminhos, há caminhos que parecem ser direito, há caminhos que parecem ser bons aos olhos dos homens. E acredito que foi na semana passada eu disse que por causa de muita gente querer seguir caminho que aos olhos dos homens parece ser bom. Eu até dei o exemplo de feitiço, dei o exemplo de bruxaria, dei exemplo de fazer pacto, também dei exemplo, por exemplo, de casas de apostas. Há caminhos que parecem ser bom, então tome muito cuidado ao tipo de investimento que você faz, porque isso pode servir de prejuízo. Pode não ser agora, mas servirá de prejuízo a médio e longo prazo, porque geralmente, vou só tocar aqui nas questões das casas de apostas. As casas de aposta, eles estão mais preocupados, eles não ganham quando você coloca o seu dinheiro, eles ganham quando você se torna viciado e você perde a noção da realidade. E você pensa que tens que recuperar todo o dinheiro que você investiu. Só para te ser sincero, para te explicar um pouco da minha experiência, eu já cheguei a investir mais de 1 milhão e também já saquei mais de 1 milhão. Mas chegou uma fase que eu estava a ficar, diria, desnorteado. Eu fiquei desorganizado e eu perdi muita coisa. Perdi muito tempo nisso, porque eu tinha que o tempo que eu tenho que dedicar a ler essa palavra, o tempo que eu tenho que dedicar a terminar os livros que pela graça de Deus terminamos depois de parar de fazer isso. E já desde já esses livros, querendo Deus, vai sair nesse ano. Portanto, seguir tanto, querer sempre querer ter mais e mais e mais e mais e mais. Chegou uma fase que eu fiquei completamente desnorteado e não. Eu posso, para ser sincero, eu perdi completamente qual era o fio do que Deus queria para a minha vida naquele ano. Mas, pela graça de Deus, despertei cedo e eu quero despertar a atenção de muitos aqui, principalmente os jovens, adolescentes, aqueles que... A vida nunca foi fácil, querido. A vida nunca foi fácil. Nós que éramos crianças e os nossos pais traziam tudo em casa. E à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que a vida não é fácil. Desde o momento que você começa a pagar a conta de luz, desde o momento que você tem que pagar, para os teus próprios estudos, desde o momento que você tem que pagar para suprir cada necessidade que nós precisamos para viver, nós percebemos que a vida não é tão fácil quanto parecia. Então, sem mais delongas, eu quero te convidar, se puderes te colocar em pé, pode se colocar em pé. Caso não, escolha uma posição confortável e vamos pedir para que o Espírito Santo nos livre de caminhos tortos. Pedir para que o Espírito Santo nos ajude a estar distante de caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas os seus fins não são bons. Aleluia. Já só colocar aqui o nosso fundo. Aleluia. E vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por essa palavra poderosa de orientação que o Senhor nos deu no dia de hoje, Pai. A minha oração nesse momento é que importa, Deus, que os Teus desígnios, Pai, que os Teus caminhos, Pai, sejam os meus caminhos, Pai. Como diz a certa palavra no livro de Provérbios 19, 21, que muitos são os caminhos, há caminhos que parecem ser bons aos nossos olhos. Há caminhos que parecem, há investimentos, contratos que parecem ser bons aos nossos olhos. Mas se nós irmos a fundo, se nós carregarmos e explorarmos a fundo de onde aquilo saiu, nós vamos perceber que esses caminhos não conduzem à vida eterna. Pelo contrário, esses caminhos o inimigo vai usar para nos desviar do caminho. O inimigo vai usar para nos retirar aquilo que são os seus princípios e preceitos. O inimigo vai usar para nos colocar distante da tua santa, bendita e poderosa vontade. Por isso, no nome de Jesus, Pai, eu venho orar nesse dia,
Pai, eu venho orar nessa noite, Pai, eu venho orar nesse dia, Pai, pedindo para que a cobertura do alto, Pai, possa nos cobrir, Pai, com poder, com fogo, com autoridade. De tal maneira, Pai, que a nossa mente possa pensar na mente do alto, como diz a tua palavra lá em Colossenses. Colossenses 3, verso de número 5, Pai. Nos ajuda a pensar nas coisas do alto e mais abaixo, Pai. A palavra nos ensina que precisamos ser agradecidos. Agradecidos por toda a misericórdia que o Senhor tem dado para conosco, Pai. Todo meu irmão, Pai, que ainda está a andar por caminhos torpes. Todo meu irmão que ainda não percebeu qual é o propósito de Deus para a tua vida, para a sua vida. Todo meu irmão que ainda está preso. Todo meu irmão, Pai, que ainda está dentro, Pai, de uma panela de barro. Todo meu irmão que está dentro de uma garrafa. Todo meu irmão que depende ainda, da cadeira de bolsa, que andará sete de bolsa, candareiras. Todo meu irmão que depende de alguma coisa, Pai, que não vem de Deus. Todo meu irmão que depende de alguma coisa que não glorifica a Deus. Todo meu irmão que depende de alguma coisa, Pai, que não provém de Ti. Deus, toda maldição hereditária, Pai, toda maldição de pobreza, toda maldição de mediocridade, toda maldição de pobreza, toda maldição de preguiça, toda maldição, todo espírito de preguiça, todo marido da noite, toda mulher da noite, todo espírito de anticasamento, todo tipo de espírito de checata de bolsa, sequendara de bolsa. E enaraboshe kendara sete kendara bolsa, de bolsa, kendara des. E entre de candara chete kendara bolsa, sequendara de bolsa, kendara des. Deus, eu declaro no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Todo meu irmão, Pai, que está preso no vício do álcool. Todo meu irmão que está preso no vício da pornografia. Todo meu irmão que está preso no vício da masturbação. Todo meu irmão, Pai, que está preso em algum vício torpe, Pai. Todo irmão que está preso, Pai, em algum pecado, Pai, que ele não deu conta. Todo meu irmão que ainda não percebeu que aqueles caminhos que nós estamos a seguir, Pai, aqueles amigos que nós temos, aquelas pessoas que dizem ser nossos amigos, Pai, eles estão a nos dirigir por caminhos errados, por caminhos torpes, Pai. Dê discernimento, sabedoria, Pai, para que nós possamos separar o joio do trigo. Tikendarabos. Deus, eu dedico nas tuas mãos, Pai, todos os nossos planos, Pai. Eu dedico nas tuas mãos, Pai, todo o nosso caminho, Pai, assim como disse ontem, Pai, como nós oramos no dia de ontem, Pai. Espírito Santo, lidera os nossos passos. Espírito Santo, nos ajuda, não nos faça planejar sozinho. Espírito Santo, não nos faça planejar a pensar só em nós, Pai. Nos faça planejar a pensar nas coisas do alto. Nos faça planejar a pensar o que o Senhor quer que nós façamos nesse ano de 2024, Pai. Nos ensina a fazer plano, a pensar, Senhor, o que o Senhor quer que saia da nossa vida nesse ano, Pai. Nos ensina a fazer plano, a pensar, Pai, o que o Senhor quer que nós deixemos para trás, o que o Senhor quer que nós agarremos com toda a força. No nome de Jesus, Pai, eu dedico e oro, Pai, consagrando, Pai, tudo aquilo que nós iremos fazer nos próximos dias, Pai. Toda a maldição hereditária, toda a panela de barro, todo o cadeado, toda a porta, que o inimigo abriu, todo o pacto com o nosso avô, com o nosso bisavô, com o nosso trisavô, nosso tataravô, fez, Pai, que está a me afetar de maneira direta ou indireta, Pai. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, sobre a vida do meu irmão. Sobre a minha vida. Sai dele agora no nome de Jesus. Sai dele no nome de Jesus, porque nós estamos no caminho de Jesus. E o sangue de Jesus é que nos cobre. E a palavra de Jesus Jesus declarou lá em João 10:10, na parte B.
Ou seja, o versículo completo diz que Satanás não veio somente senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor declara que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando o Senhor fala em ter vida e vida em abundância, o Senhor está falando em termos uma vida plena, termos uma vida sem problemas e que tiram a nossa paz, ter uma vida que nós não vamos pagar pelas coisas que nós não cometemos, Pai. Então nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, Pai, em todo lugar onde nosso pai, onde nosso avô, nosso tio, seja quem for da nossa família, Pai, que nos colocou em algum lugar, Pai, que tem nos prendido, Pai, que tem feito nós sermos pessoas medíocres, que tem feito nós sermos pessoas que não são Deus, todo aquele que foi preso em algum lugar, todo aquele que o pai dele o prendeu em algum lugar, todo aquele que a mãe dele o prendeu em algum lugar, todo aquele que o casamento foi bloqueado, todo aquele que a vida financeira foi bloqueada, todo aquele que a vida profissional foi bloqueada, todo aquele que o seu ventre foi amarrado, toda a infertilidade, toda a consagração a Deus Moloque, toda a consagração a Mamon, toda a consagração, todo marido da noite, Pai, todo casamento que não dura, todo casamento prematuro, todo casamento, Pai, que não tem sucesso, todo casamento preparado, Pai, que não vem de Ti, Pai. Todo casamento que foi preparado quando esse homem, quando essa mulher nasceu. Todo casamento que foi preparado quando esse homem, essa mulher tinha... Pai, estava na adolescência, estava na infância, na pré-juventude, Pai. Ou no dia, Pai, que ele comeu alguma coisa. Nós declaramos no poder e na autoridade. Perdão, que é no nome de Jesus, Pai, que saia dele. Saia dela, saia dele, saia dela. Sai dele, sai dela, sai dele, sai dela. Sai dele, sai dela, Pai, porque o Senhor diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês que sonham em casar, casem. Eu vim para que vocês que sonham em ter empregos, tenham emprego. Eu vim para que vocês que sonham em ter uma casa abençoada, tenham uma casa abençoada. Eu vim para que todos vocês que querem ter uma vida plena, tenham uma vida plena. Então, no nome poderoso de Jesus, Pai, eu oro consagrado, dedicado na vida do meu irmão. Eu oro consagrado e dedicado na vida da minha irmã, Pai. De tal maneira, Pai, que tudo, mas absolutamente tudo, não parte, não em parte. Não uma parte, Pai, mas na plenitude, Pai. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Pai. De tal maneira, Pai, que toda a tentativa do inimigo contra a vida dela, Pai. Toda a panela de barro escondida debaixo da cama. Toda a mobília, Pai, consagrada que tem trazido doença na vida dessa família. Toda a panela de barro, Pai, que tem trazido doença nessa família. Todo sacrifício feito a ídolo, Pai, que tem prejudicado, Pai, o meu irmão, a minha irmã, Pai. Tem feito ele não conseguir prosperar. Tem feito ele não conseguir prosseguir. Tem feito ele não conseguir, Pai, se libertar das coisas, Pai, que o prendem. A mediocridade, Pai, nós estamos a declarar no nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai transformar, Pai, o lixo para luxo. Nós declaramos no nome de Jesus, Pai, todo aquele que viveu anos de tribulações nesses últimos anos, declaramos que em 2024 vai ser um ano de sucesso, um ano de prosperidade, um ano de abundância, um ano de casamento, um ano de sucesso, um ano em que nós vamos ver a mão poderosa do Senhor a tocar sobre tudo aquilo que nós vamos tocar. Oh, no nome de Jesus, Pai. O Espírito Santo está a dizer que muitos de vocês vão ser muitíssimo abençoados nesse ano de 2028. Muitos de nós vamos ser muitíssimos abençoados nesse ano de 2028. As quedas que nós tivemos nos últimos anos, as dificuldades que nós tivemos, as coisas que Deus retardou. O Espírito Santo está a dizer, Ele retardou porque Ele queria trabalhar em nós.
Ele retardou porque queria que nós pudéssemos desenvolver as estruturas que nós temos hoje. Ele trabalhou para que nós desenvolvêssemos a mentalidade que nós temos hoje. Ele atrasou porque ele queria que nós amadurecêssemos, porque não é a bênção que estava a ser preparada, mas é nós que Deus está a nos preparar e nos preparou para a bênção que Ele vai fazer acontecer nesse ano. E então eu declaro, eu creio. Então creia comigo e diga: em nome de Jesus, em 2024 eu vou viver a vontade de Deus. Vou ver um ano de prosperidade, vou ver um ano de muita saúde, vou ver um ano de muito sucesso, de muita prosperidade. Prosperidade no casamento, prosperidade do namoro, prosperidade espiritual, prosperidade social, prosperidade profissional, prosperidade prosperidade em todas as áreas da vida, prosperidade ministerial, prosperidade social, prosperidade financeira, acadêmica, prosperidade. Deus está a nos falar: eu ouvi para que tenham vida, ouvi para que tenham vida, e nada, eu não podia vos entregar certas coisas sem que você desenvolvesse as estruturas que vocês têm hoje. Por isso somente creia que eu, Yahweh, no meu tempo farei acontecer. Assim diz a palavra do Senhor lá em Isaías. Eu, no meu tempo, farei acontecer. Para muitos, o tempo do Senhor é esse ano de 2024. Se você crê nessa palavra, receba com fé. Receba com fé. Diz: em 2024, eu vou viver o tempo do Senhor. Eu vou viver o Kairos de Deus. Eu vou viver a plenitude de Deus na minha vida. Segundo ponto. Deus, nós estamos a quebrar todo o pensamento de mediocridade. Deus, estamos a quebrar todo paradigma, Pai, que nos faz pensar que nós somos medíocres, Pai. Todo paradigma da mediocridade, todo pensamento negativo, todo pensamento contrário, todo pensamento que não te exalta, não te glorifica, não está aqui, Pai, para te fazer crescer, para te fazer prosperar, para te fazer viver o extraordinário, Pai. Eu oro no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã e sobre a minha vida. Nós vamos viver um ano de 2024 extraordinário. Nós vamos viver um ano em que nós vamos ter uma metanoia, começando pela mente. Uma metanoia que começou já por dentro, Pai. O Espírito Santo tem a liberdade na nossa vida. Deus, Espírito Santo, tem a liberdade sobre nossas finanças, tem a liberdade sobre nossa vida profissional, tem a liberdade sobre o nosso casamento, tem a liberdade sobre nossa apresentação, tem a liberdade. Deus tem a liberdade, Pai, sobre a nossa vida emocional, Pai, nossa vida familiar, Pai. Toda maldição de família, todo pensamento negativo, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de escassez, todo pensamento de falta, nós estamos a declarar no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, que nós vamos viver um ano de muita bênção. 2024 é um ano de muita bênção. Eu tomo posse de toda a bênção material. Tomo posse de toda a bênção espiritual. Pois diz a tua palavra lá em Filipenses 4,19 que Deus já nos abençoou com todas as riquezas espirituais nas regiões celestes, Pai. Então nós estamos a tomar posse. Então em nome de Jesus, Pai, todo aquele que ainda não tem estrutura, Pai, nos sacode, Pai. Nos sacode. Sacode, Pai. Sacode quando estamos a falar de mudança de paradigma, nós estamos a falar mudança de hábitos, estamos a falar mudança de comportamento, estamos a falar de metanoia. Então, em nome de Jesus, Pai, diz a tua palavra lá em Filipenses, em Romanos 12:2. Apresentai, Romanos 12, versículo de número 1 e versículo 2. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Não sede influenciado pelas coisas desse mundo, mas sede renovado pela renovação da vossa mente, pela renovação de Cristo, tendo uma mente que pensa nas coisas de Cristo, tendo uma mente que pensa nas coisas do alto. Então, no nome de Jesus, Pai, eu consagro, Pai, a minha mente no teu altar. Eu consagro, Pai, todo o material de trabalho no teu altar. Eu consagro todos os nossos planos no teu altar. Eu consagro cada coisa que nós vamos
Serebasse candaraboshe, candaraboshe, candas. Deus, cada coisa que nós vamos realizar nesse ano nas tuas mãos, Pai, de tal maneira que haja prosperidade, haja crescimento, haja sucesso, haja uma superabundância na nossa vida profissional, uma superabundância, Pai, nas nossas famílias, uma superabundância, Pai, na nossa vida ministerial, Pai, uma superabundância, Pai. Nos usa, Pai, de tal maneira, Pai, que nós possamos testemunhar a tua grandeza. Nós possamos ser exemplo para aqueles que desacreditam, para aqueles que deixaram de acreditar que Deus ainda pode fazer um milagre, para aqueles que deixaram de acreditar que o Senhor ainda é capaz de mudar a vida de lixo para luxo, Pai. Pai, nos ajuda a entender, Pai, que as dificuldades que nós estamos a passar é o Senhor a mudar o nosso paradigma. É o Senhor a nos fazer entender que nós não merecemos ter mesquinhas, nós não merecemos ter migalhas, nós não merecemos ter alguma coisa, ou orações com meias respostas. É o Senhor a dizer que eu não quero que vocês trabalhem na meia, não quero que vocês tenham respostas meias respondidas, mas eu quero que vocês vivam em plenitude. E a plenitude de Deus diz que nós não viveremos, Pai, uma coisa qualquer. Nós não viveremos uma coisa qualquer. Então, no poder e na autoridade que é o nome de Jesus, Pai, nos consagramos nossa mente, nosso pensar, nosso corpo, Pai, entregamos como sacrifício vivo, Pai. E mais uma vez, Pai, tal como no dia de ontem, Pai, nos ajuda a planejar, a pensar no Teu propósito, Pai. Então, Pai, nos dê a clareza, Pai, para que nós não possamos mais ser decepcionados nesse ano. Nos ajuda a andar dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito, dentro do Teu desígnio. Pai, nos ajuda a andar dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito, dentro do Teu desígnio. De tal maneira, Pai, que nós possamos experimentar algo extraordinário, Pai. Algo extraordinário para a honra e glória do Teu maravilhoso nome. Por isso, no nome de Jesus, Pai, nós consagramos e dedicamos a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós dedicamos a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós dedicamos os nossos planos, Pai. E nós dedicamos, Pai, a plenitude, Pai. Visita esse homem, visita essa mulher, Pai. E arranca dele, Pai, tudo aquilo que lhe prende à mediocridade. Arranca dele, Pai, tudo aquilo que o impede, Pai, de coisas medíocres, coisas que não prosperam. Arranca, Deus, tudo aquilo que não nos coloca dentro da Tua perfeita vontade. Arranca, Pai, todo o paradigma de pensar que a mediocridade está boa, Pai. Porque o Senhor nos chamou para viver o extraordinário. O Senhor nos chamou para viver o grandioso, o poderoso. Porque o Deus que nos chamou, Ele é poderoso para fazer em nós infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo ao poder que atua em nós. Então, Pai, dentro dessa palavra, dentro dessa orientação, visita cada pessoa que está a nos acompanhar. Visita a vida de cada homem, cada mulher que está a nos acompanhar nessa hora, nesse dia de terça-feira, Pai. De tal maneira, Pai, que ele não simplesmente possa vivenciar algo mesquinho, Pai, mas que ele possa vivenciar o extraordinário de Deus nesse ano de 2024. Por isso eu oro no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Cuida, abençoa cada um dos meus irmãos. Cuida, abençoa cada um dos meus amigos. Cuida e abençoa cada um dos meus familiares. Cuida e abençoe a minha família. Cuida e abençoe minha esposa. Cuida e abençoe meus filhos. Cuida e abençoe para os meus amigos. Cuida e abençoe os meus cunhados. Cuida e abençoe os meus irmãos. Cuida e abençoe os meus líderes espirituais, meus pais espirituais. Cuida e abençoe os meus líderes, Pai, ministeriais. Cuide e abençoe os meus chefes no meu local de trabalho. Cuide e abençoe aqueles, Pai, que têm cuidado de nós, de tal maneira, Pai, que nós possamos experimentar, nesse ano, Pai, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, Pai, o sextuplo, Pai. Pai, na dimensão de Efésios 3:20, Pai, nos faça esse ano de 2024, Pai, experimentar o extraordinário. Aleluia. Pai, nos faça experimentar o extraordinário. Mas é o extraordinário de Deus, Pai. O extraordinário de Deus que o Senhor declara lá em João 10:10, parte B, Pai. Que eu vim para que tenham vida e abundância, Pai. Pai, traga abundância na vida ministerial, traga abundância na vida social, traga abundância na vida espiritual, traga abundância na vida profissional, traga abundância na vida ministerial, Pai, traga abundância na vida social, Pai, na vida profissional, na vida,
oh, financeira, Pai. Traga abundância, Pai, na vida, Pai, oh, conjugal, Pai. Traga abundância nos nossos lares, Pai. Que o pão nosso de cada dia nunca nos falte, Pai. Que o pão nosso de cada dia nunca nos falte, Pai. Nos ensina a semear na Tua obra. Nos ensina, Pai, a ser pessoas, Pai, que também são gratas, Pai. Que são gratas, Pai. Que não sejamos simplesmente pessoas pedintes, Pai. Mas também sejamos pessoas que sabem agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Nós oramos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Ser conosco de hoje e para todo sempre. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam no dia de hoje. Eu tenho plena certeza que Deus vai fazer algo extraordinário acontecer na tua vida. Eu tenho plena certeza que o que Deus planejou para você em 2024, depois dessa oração, você já não mais será o mesmo. E fazendo uma interconexão com aquilo que nós falamos ontem, eu vou voltar a repetir. Provavelmente vou voltar a repetir na quarta, na quinta e na sexta. Não planeja sem Deus. Não faça um plano em que Deus vai estar de lado. Não faça um plano em que Deus vai colocar Deus de lado. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe a tua vida. Que Deus rica e poderosamente abençoe teu trabalho no dia de hoje. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Para quem estiver no trabalho, bom trabalho. E para quem vai estudar, eu profetizo o ano acadêmico cheio de sucesso. Para quem ainda não tem emprego, eu profetizo no nome de Jesus que você ainda esse mês, essa semana, você vai conseguir ter emprego. A todos aqueles que tiveram muitas dificuldades vivenciaram muitas dificuldades para conseguir mantimentos e condições para preparar os seus casamentos. Eu profetizo no nome de Jesus que você vai ter um casamento abençoador. Não vai faltar nada, não vai ter dívida de nada. Você vai pagar todas as contas. O teu casamento vai ser uma bênção não só para a tua vida. E todo aquele que ficou meio estagnado por conta das dificuldades financeiras, eu estou a declarar no poder que é o nome de Jesus, nenhuma barreira vai prosperar contra a tua vida, porque o Deus que me chamou, Ele é poderoso para fazer em nós infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu tenho plena certeza que enquanto eu declaro essa palavra, cadeias estão a ser rompidas, cadeias estão a ser derrubadas, para que os anjos do Senhor, eu consigo sentir um mover extraordinário dos seus, para se mover a teu favor. Que Deus rica e poderosamente te abençoe. Antes de nós terminarmos, eu quero orar para todos aqueles que ainda não são salvos ou que nunca aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e para todos aqueles que também querem renovar a aliança com Deus, porque tal como nós temos dito, temos estado a anunciar cada dia após dia. Jesus, queremos que você não seja simplesmente alguém que recebe a bênção. Nós queremos que você seja alguém que anda com o dono da bênção. Aleluia. Então, ore comigo, todo aquele que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me salvares. Obrigado, Jesus, por me libertares. Obrigado, Jesus, por morreres por mim naquela cruz. Não te lembres mais do meu passado, não te lembres mais dos meus pecados. Retira o meu nome do livro da morte e coloque no livro da vida, e permita que o teu poder, a tua autoridade esteja sobre mim. Pai, eu te aceito como meu Senhor e eu te aceito como meu Salvador. Senhor Jesus, eu vou te servir e vou andar dentro da tua orientação de hoje até o dia que o Senhor nos vir buscar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Querido Deus, muito obrigado por essa colheita maravilhosa. Obrigado, Pai, pelo meu irmão, pela minha irmã que te aceitou como seu Senhor e Salvador, Pai. A minha oração é que de tal maneira que o teu fogo, Pai, está a ser manifestado na minha vida nesse momento, Pai. Coloca o teu fogo, Santo Espírito, Jesus. Batiza com fogo, todo aquele que estiver preparado. E aquele que não estiver preparado, Pai, acende no coração dele a chama e o desejo ardente de te conhecer cada vez mais. Se aprofundar mais na tua verdade, porque a partir do dia de hoje, Pai, o nosso pecado está perdoado, Pai. Mas as consequências dos pecados ainda ficaram. Então nos dê a sabedoria e força para que nós possamos saber desvencilhar essas coisas, e dê-nos força e sabedoria para saber lidar com essas situações. De tal maneira que nós não saiamos da tua presença, nem nos esqueçamos que nós temos um compromisso com Deus depois dessa oração. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que tudo o que ele fazer de hoje para todo sempre seja de acordo com a tua perfeita vontade. De hoje até o dia que o Senhor nos veio buscar, em nome de Jesus. Amém.
Querido, muito obrigado por você nos acompanhar no dia de hoje. Eu quero simplesmente agradecer pela tua companhia e, tal como eu tenho sempre dito, sempre é uma honra, um prazer poder partilhar esse momento com vocês. Então, como disse, essa semana teremos menos tempo de palavra e mais tempo de oração e também menos tempo de programa. Já não será 60 minutos, mas sim de 30 a 40, provavelmente 30 a 40 minutos. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe. Fique na paz, fique no shalom. Não esqueça de compartilhar essa live com os teus amigos, colegas, familiares e vamos abençoar outras vidas e que Deus te abençoe. Fique na paz, fique no shalom mais uma vez e amém.